nossa faculdade Insted, ela parte do princípio das metodologias ativas. E o aluno, ele é o construtor do seu aprendizado. Ele tem que ser o protagonista naquilo que ele vai formar para sua capacitação profissional. Tendo em vista esse objetivo, partindo da premissa de que muito além das aulas teóricas é necessário a prática, a faculdade trouxe os alunos do terceiro semestre do curso de Direito, juntamente comigo, a professora da matéria de Ética e a coordenadora adjunta, Maiara Baís, para conhecer a nossa instituição OAB, conhecer a Secretaria de Ética, verificar como são autuados os procedimentos éticos e conhecer o plenário aonde são realizados os julgamentos. Muito mais do que aprender aquilo que está nos livros, a nossa faculdade possibilita ao aluno a experiência, a vivência daquilo que no futuro será o dia a dia do advogado. Conhecer a ética é muito além da teoria. Então, vir aqui, fazer essa visita técnica à OAB é muito importante para os nossos acadêmicos, para entender a dinâmica dos processos, como de fato funciona a profissão. Porque aqui nós temos colegas que compõem o Tribunal de Ética e que julgam e que analisam, né, as infrações cometidas pelos próprios colegas. Então, toda essa dinâmica que é a diretriz da faculdade Insted, que é aliar a teoria com a prática, a gente consegue nessa visita. Então é muito importante, tanto para a vida acadêmica, tanto para a profissão, quem for exercer advocacia, e principalmente quem for prestar o exame de ordem, que é a matéria mais cobrada na prova. A ética, ela está dentro daquilo que o ser humano carrega para si. Principalmente naqueles que estão dentro das carreiras jurídicas, ela é extremamente importante. Por isso nós temos a deontologia jurídica também, que é a ciência que estuda o comportamento dentro das áreas jurídicas. Então, dentro dos princípios éticos, o profissional ele vai agir de forma coerente, de forma cortês, de forma leal. E isso auxilia na organização da nossa sociedade, bem como dentro da sociedade formada pelos outros advogados, fazendo com que exista respeito e equilíbrio dentro da nossa profissão. Nosso objetivo aqui hoje é receber os alunos para mostrar a estrutura do Tribunal de Ética, mostrar para ele que existe realmente o Tribunal de Ética, que nós somos em 50 componentes, em 7 turmas, eles saberem das responsabilidades que eles terão como advogado perante a sua instituição e perante a administração da justiça, porque pela Constituição o advogado também é administrador da justiça. Então eles têm que saber a importância do que é ser um advogado. Mais uma vez eu digo para vocês da minha alegria em poder estar compartilhando com vocês um pouco daquilo que eu conheço, do nosso estatuto, da nossa casa, e digo isso também partindo daquilo que eu trabalho, daquilo que eu convivo diariamente dentro da OAB, como conselheira, como parte, como membro da Câmara Julgadora de Processos Éticos, tá? Então a nossa visita hoje tem esse objetivo, de mostrar para vocês, muito além daquilo que está escrito no nosso código, de mostrar como que a máquina funciona, como que o processo é autuado, né? Por onde ele passa, quais os caminhos que ele passa até chegar na aplicação da sanção. Teremos uma participação muito mais do que especial hoje da professora Maiara Baís, que era a professora de ética, até ter me convidado para assumir o lugar dela, quando ela assumiu a coordenação na função de adjunta, e ela estará nos brindando com uma aula de ética sobre as infrações éticas. Então hoje nós falaremos não só do procedimento, mas a professora Maiara nos brindará com algumas orientações sobre as infrações éticas também. Então sejam bem-vindos, essa é a casa do advogado, essa é a casa de vocês futuramente. Então tem toda uma estrutura que é preparada e disponibilizada para que vocês possam estar complementando, se orientando, auxiliando a condução do trabalho de vocês quando forem advogados, tá? Tudo isso existe por nós,
e para nós, tá? Professora, gostaria? Boa tarde a todos. Já dei uma boa tarde formal antes. Vocês já me conhecem, conheço cada pouquinho de vocês. E vocês sabem também que uma das minhas paixões é dar aula de ética. Eu dou aula de ética há muitos anos, tanto na graduação, tanto para quem vai fazer exame de ordem. E o gostoso de quando a professora Carol me deu essa ideia, na hora eu falei, vamos! Todo mundo com as suas máscaras, com a biossegurança, mas é um projeto, é uma visita que não tem como deixar de lado. Por quê? Uma das diretrizes da faculdade em STED é unir a teoria com a prática. Então hoje a gente está trabalhando isso. A teoria que eu explico em sala de aula, a teoria que eu explico para uma prova teórica do exame de ordem, vocês conseguirem visualizar. Então eu estou muito feliz, sei que estamos num número reduzido, mas vocês estarem aqui hoje para ver um pouco desse mundo que é o meu mundo, além da docência que eu advogo. Então obrigada a todos e vamos com a professora Carol. Vamos lá. Bom, nós temos aqui o protocolo, tá? Quando a pessoa que se sente, ou ela tem uma dúvida sobre o comportamento ético do profissional que está atendendo, ou quando ela tem uma queixa para fazer, isso acontece, a gente sabe disso, né? Essa queixa ela pode ter fundamento ou não, mas independente dessa queixa ter fundamento ou não, ela é registrada. Ou ele traz isso impresso, relatando aquilo que aconteceu, ou isso é feito a termo aqui na nossa secretaria, através do protocolo. Aqui nós temos o financeiro da OAD e aqui nós temos o protocolo. Olá, boa tarde, tudo bem? Como vai? Nós estamos aqui com os alunos do terceiro semestre da faculdade STED e nós gostaríamos de explicar para eles como é feito o protocolo quando o cidadão vem trazer uma informação ou tirar uma dúvida sobre o comportamento do profissional que está atendendo, né? Então, o profissional, a pessoa que deseja que seja apurada aquela situação, aquele comportamento, ela vai trazer isso redigido. Ou tem alguém que faz a termo, não é isso? Tem, que é na ouvidoria. A ouvidoria, ela vai redigir aquilo que está sendo relatado. Por quê? O procedimento para a análise da conduta ética, ele não é instaurado a pedido de sigilo ou sem autoria. Ele é instaurado ou de ofício, através de uma das comissões da OAB, ou a pedido do presidente, do vice-presidente, ou de pedido de autoridade, qualquer uma das autoridades, e acontece muito dos juízes pedirem para instaurar procedimento. Nós já falamos na aula sobre isso. Quando o advogado deixa de apresentar alegações finais, quando o advogado deixa de comparecer a uma audiência criminal, o próprio juiz pede para que seja instaurado, tá? E isso, feito o protocolo, sobe para vice-presidência. Então, o vice-presidente recebe e despacha, nomeando um relator, que vai fazer a análise daquela denúncia para ver se pede para o advogado apresentar explicações ou ele pode arquivar de plano. Qual é o posicionamento adotado nesta casa? Pede para o advogado apresentar esclarecimentos. Por quê? Nós não protegemos um ao outro. Não protegemos. Então, traz os seus esclarecimentos, porque esses esclarecimentos não são ainda um processo ético. São apenas esclarecimentos. Apresentados os esclarecimentos, isso pode ser arquivado ou o vice-presidente pode sim determinar a autuação e dar início ao procedimento ético, aonde ele será regido subsidiariamente pelo CPC e pelo Código Penal, tá? Então ele é subsidiário, é aplicado subsidiariamente esses dois códigos ao processo. E daí tem toda a ampla defesa, tem toda a possibilidade de produção de provas, ele é instruído normalmente como um processo judicial. Os prazos são todos comuns de 15 dias, contado a partir do primeiro dia útil. Essa aqui é a Secretaria de Ética e Disciplina da OAB. Aquela autuação, aquele pedido de
averiguação, de providências, de informação protocolada lá embaixo, ele passa para o vice-presidente. E o vice-presidente despacha nomeando um relator para pedir para que a secretaria, né, comece a movimentar todo o procedimento que vai ser instaurado. Então é nomeado um relator que vai fazer uma síntese e vai pedir para que o advogado que está sendo representado, para que ele apresente esclarecimentos, caso ele queira. Se ele apresentar os esclarecimentos e esses esclarecimentos forem suficientes, é determinado o arquivamento, não é isso, meninas? Caso não seja suficiente, ele dá início, então, ao processo ético mesmo. E aí ele toma todo um corpo. Aí vem pra cá, inclusive, até aí já tava na vice-presidência. Isso. Depois que vem pra cá. Aí vem pra cá, as meninas vão fazer toda a autuação, tá? E ele vai ser novamente, aí sim, intimado para apresentar as primeiras declarações, né? Quando tá aqui já é a defesa prévia. A defesa prévia já. Apresentada a defesa prévia, se ele apresentou, vai para um relator, tá? Que vai verificar se precisa instruir ou não. O que significa instruir? Precisa produzir prova? Precisa marcar uma audiência? Não, já estou satisfeito com o que está aqui. E ele faz o relatório. Professor, ele não foi localizado. Qual a outra forma? Porque todos nós temos um cadastro e as notificações são enviadas para esse cadastro. Se ele não for notificado, voltou a R sem o recebimento, ele é notificado através do diário eletrônico. Isso. E daí, se ele mesmo assim não apresentar defesa, é nomeado um defensor dativo para isso, tá? Então, ele não vai ficar sem defesa. É dado ao advogado toda a possibilidade, é garantido o devido processo legal e a ampla defesa, tá? Apresentada a defesa pelo defensor dativo, feito o relatório, né? Encaminha para fazer a finalização, tá? E daí sim, vai para o Tribunal de Ética para que seja votado pelos membros do Tribunal de Ética, pela Câmara Julgadora. Então, hoje, o nosso Tribunal de Ética e Disciplina tem 50 componentes, 50 relatores, todos com mais de 10 anos de advocacia. Nenhum deles pode ter sofrido sanção disciplinar, para dar o exemplo, né? E nós temos 7 turmas, cada turma tem o seu presidente e o seu secretário. E tem um pleno, que nós nos reunimos no pleno para responder às consultas. Em tese, nós não respondemos casos concretos, nós respondemos apenas consultas em tese sobre assuntos de interesse da advocacia e também julgamos, né, as suspensões preventivas, porque às vezes o advogado comete uma infração com grande repercussão, né, para a sociedade, para o público, que envergonha a sua classe. Então nós suspendemos esse advogado preventivamente, é o pleno que suspende, uma audiência especialmente convocada. Ele tem direito, né, ao devido processo legal, apresentar sua defesa, o advogado vem, faz a sua sustentação oral, se tiver testemunha, nós ouvimos, e tem um relator, e o relator profere o seu voto, e depois dos seus pares a gente vota. E se houver for decretada a suspensão preventiva, nós temos que terminar a instrução desse processo ético em 90 dias. E aqui é o lugar onde as turmas, né, se reúnem para o julgamento. Quando tem um advogado, ele faz a sua sustentação ali pela tribuna e são ouvidos testemunhas, né, os documentos ornamentados no processo, eles fazem a devida instrução. Agora, com a pandemia, nós estamos fazendo audiência por videoconferência e nós estamos também realizando o nosso pleno por videoconferência. Então, cada seccional tem o seu Tribunal de Ética. Nós temos o Colégio de Presidentes do Tribunal de Ética, que também os presidentes se reúnem para ver
os problemas em comuns. Nós estamos agora, vamos lançar uma revista jurídica dos tribunais de ética, onde porque nos tribunais nós temos o presidente, nós temos os relatores, e esses relatores também têm um apoio de advogados ativos, que quando vem um representante ele não tem advogado, ou quando o advogado tem e é intimado e não comparece, aí nós nomeamos um advogado ativo para fazer a defesa deste advogado, que ninguém fica sem defesa. E temos auxiliares que auxiliam os relatores, né? Às vezes na instrução, no parecer preliminar, nas alegações finais, e depois o relator olha, se for o caso, ele muda ou homologa esses pareceres dos auxiliares. Que aí vocês se formando poderão fazer parte aqui, nos auxiliando e aprendendo também e conhecendo a estrutura da OAB. A nossa função é fazer com que a nossa classe seja reconhecida e respeitada. Então, aqueles que cometem ato infracional, eles serão punidos. Os atos infracionais que são de pequena monta, atos, cometer um ato que não trouxe um reflexo na sociedade ou dentro da nossa casa, ele tem as punições que a doutora Mayara vai falar, mas tudo é averiguado. Então ele pode ser arquivado ou ele pode ser instruído. E essa instrução é feita pela Secretaria de Ética. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho como é o trabalho de vocês lá, qual é a evolução que você vê com o passar dos anos, quais as infrações que têm sido mais comuns, né, porque a gente vê que existem algumas que se destacam mais que as outras. Temos infrações extremamente graves, como quando o advogado faz a retenção dos honorários, a retenção do valor do seu cliente, ou quando ele cobra um honorário muito além daquilo que é o previsto. Nós temos uma tabela de honorários e é nela que a gente pauta a cobrança dos nossos honorários. E temos infrações que são pequenas, como a captação de clientela, atravessar a petição no processo do colega. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Só dá licença, antes de começar, eu esqueci de falar sobre exemplo. Vem uma representação, seja por cliente ou por advogado. Essa representação é dirigida ao presidente da seccional e vai para a vice-presidência, que faz o juízo de admissibilidade. Se a vice-presidência, aí a vice-presidência, tem alguns tribunais de ética que não fazem isso, já manda autuar e já manda fazer a defesa prévia. Aqui nós tomamos o cuidado, que é exercida essa admissibilidade pela vice-presidência, ela vai examinar se há requisitos para que se autue, para que se torne um processo. Então, primeiramente, o vice-presidente pede para que o advogado se manifeste. Ao advogado se manifestando, ele vai ver se há requisitos ou não para mandar autuar e virar um processo ético. Quando ele manda, se ele acha que não há requisitos, vai arquiva. Se ele acha que há um requisito, ele manda autuar, aí é que vem para o Tribunal de Ética e Disciplina. Até a gestão passada, nós não fazíamos instrução, não era o Tribunal de Ética quem fazia as instruções. Quem fazia eram os conselheiros da seccional e no interior das subseções. Com o novo Código de Ética, ele decretou que nós poderíamos fazer as instruções processuais. Eu achei importante isso porque, como vinha só, depois de toda a instrução pronta, com as alegações finais, vinha para o Tribunal de Ética só para nós julgarmos. E aí, às vezes demorava muito, nós não tínhamos o controle da instrução processual. Então, quando demorava muito, ou o processo prescrevia, falava assim, não, o Tribunal de Ética deixou prescrever. Então, nós achamos importante aumentar o número de pessoas, de membros do Tribunal de Ética, e nós mesmos poderíamos fazer a instrução, porque eu tenho o controle. Se está demorando, ou eu, a secretaria, ou a secretária-geral, nós temos um secretário adjunto, o vice-presidente, a gente tem o controle de cobrar. Então, o Tribunal de Ética não poderia cobrar, porque eu estaria entrando na competência do presidente da seccional, do conselho e nas subseções do interior. Então, nessa gestão agora, todos os processos do interior vieram para cá, nós estamos fazendo a instrução, e quando é preciso, por exemplo, ouvir um advogado no interior, nós delegamos
para ou um advogado de lá ou o próprio advogado que vai e faz essa instrução. E o que acontecia muito em cidade pequena, uma cidade bem pequenininha, digamos que tem 15 mil habitantes e tem lá uma subseção, né? Você conhece o seu colega, está todo dia com ele. Então, muitas vezes, doutora, ia para um relator, né, para um conselheiro de subseção, e às vezes aquele processo ficava assim, dormindo um pouco, porque ele se sentia constrangido até de estar. Então, passando para o Tribunal de Ética, isso já não acontece mais, porque a gente tem o controle e o advogado, geralmente que é relator daquele processo, não tem uma vinculação muito próxima daquele advogado. Muito embora nós tenhamos membros do Tribunal de Ética, vários no interior, nós temos de Corumbá, nós temos de Dourado, nós temos de São Gabriel, nós temos de Nova Andradina. Então, quase a metade do Tribunal de Ética, os seus componentes são do interior. Então, eles vêm aqui para sessões e no pleno também eles vêm. Vou falar um pouquinho da Secretaria de Ética, né, a experiência que nós temos ali, onde tramitam os processos disciplinares. Quando já feito a admissibilidade pelo vice-presidente, vem para a Secretaria de Ética para instaurar esse processo e ter todo o trâmite que é previsto no Código de Ética, no Estatuto, né? Então, o advogado ele tem várias oportunidades de se manifestar nos autos, como as partes também, desde uma defesa prévia, comparecer para uma audiência de instrução, oitiva de testemunhas, né? As alegações finais, né, até finalizar ele para que seja a instrução finalizada e é remetido ao Tribunal de Ética, como a doutora Marta colocou, que tem várias turmas, né, então é distribuído entre essas turmas, né, para julgamento. E ainda tem recurso dessas decisões, né, e esses recursos eles são distribuídos entre as câmaras do Conselho, que nós são 4 câmaras do Conselho Seccional. E todo esse impulso nos processos é feito pela Secretaria de Ética, desde a autuação até essa fase recursal, né? Depois do Conselho ainda tem uma última instância do Conselho Seccional, que é o Conselho Federal, né? A última instância, e lá, devolvendo para a seccional, nós vamos cumprir a decisão, seja ela arquivamento, ou seja ela aplicar alguma das sanções disciplinares que são previstas no Estatuto, né? Então, a Secretaria de Ética expede ofícios, encaminha, agora nós temos as publicações no Diário Eletrônico da OAB, então facilitou muito o nosso trabalho, né? O que o Estatuto exige é que apenas aquela notificação para defesa prévia seja primeiramente feita por AR e não conseguindo encontrar, e daí em diante todas pelo Diário Eletrônico da OAB. Quanto às infrações que a gente tem visto mais a respeito dos julgamentos, né? Como a doutora Maria Carlotto falou, a respeito de locupletamento, é uma situação. Captação de clientela também é uma situação que muitas vezes nós temos aqui. Abandono de causa, então muitas vezes o advogado perde prazo, né? E acaba abandonando. Né? Nós temos também situação de advogado que ingressa nos autos, sendo que já tem outro constituído. Isso também é uma situação... Principalmente os jovens advogados. Principalmente o jovem advogado que tem aquela sede de começar a criar sua clientela, acaba começando errado. Então tem que estar ciente daquilo que está fazendo, tem que conhecer realmente o nosso estatuto para não cometer esse tipo de erro. E no caso do advogado, quando é aplicada uma sanção de suspensão, a Secretaria faz o registro no CNA, que existe um cadastro nacional dos advogados no Conselho Federal, que aí a gente pode consultar lá. A situação dele, se ele está suspenso, vai estar constando como suspenso, e diante disso ele não consegue fazer nenhum peticionamento eletrônico, tá? O próprio tribunal ele consegue bloquear. E também no nosso site, nós temos ali o cadastro dos advogados, pode ser consultado ali se o advogado está suspenso. Então, todas essas decisões são comunicadas às autoridades, né? E para efetivamente o advogado não exercer a profissão, inclusive os excluídos, né? Inclusive os excluídos. Estou muito feliz de estar aqui hoje como professora, como coordenadora adjunta do curso de Direito da Faculdade Insted e principalmente como advogada. Aqui é a Casa do Advogado. Então, estar aqui hoje para mim é uma satisfação muito grande, porque eu me orgulho das minhas profissões.
E aliando essas profissões, tanto da de professora como de advogado, eu entendo que é desde agora, do início da faculdade, que a gente tem que trazer o estudante, trazer o acadêmico para entender como que funciona tudo isso. Então estar aqui hoje para mim é de muita alegria.